Com a chegada de um bebê, o que toda mãe espera são aqueles primeiros dias de muita exaustão e privação de sono. E a gente sabe que esse período de privação de sono, principalmente, é necessário para a criação do vínculo entre mãe e bebê, pela sua adaptação extrauterina e até mesmo pela sua necessidade nutricional. Mas hoje, eu, Samara Calisto, consultora materna, vou aqui explicar para vocês os principais motivos que podem dificultar o sono do bebê. Solta a vinheta. Não existe regra fixa nem mágica específica para fazer com que o seu bebê durma a noite toda, nem durma tranquilo. Mas existem alguns pontos básicos que a gente tem que entender e aprender e conhecer para que a gente possa promover esse sono tranquilo do bebê. O primeiro e principal deles é uma rotina inadequada. E essa palavra rotina geralmente costuma assustar muitas mães, porque acham que vão ser reféns de horários fixos, de atividades específicas muito regradas. Não, não é isso. Na verdade, a rotina do seu filho pode ser criada de acordo com a demanda que ele apresenta. E também você vai adaptando com os seus horários. Por exemplo, você deve ter um horário específico para almoçar, para jantar. E do jeito que isso já virou rotina na sua vida, outros itens podem virar rotina também na vida do seu filho. Você deve estabelecer o horário ideal para o banho dele, para a soneca, e isso vai acontecer no decorrer dos dias, quando você vê que o seu filho já está mais sonolento. E você também vai decidir o horário ideal para colocar ele para dormir à noite, que vai criar a rotina específica do sono noturno. Isso é muito importante, porque o bebê e todas as crianças, né, todos os bebês, eles gostam do que é previsível, porque o seu organismo já vai se preparando, já vai se organizando, vai entendendo que aquele banho antes da soneca já vai desacelerando o corpinho dele, as atividades, e ele já vai se preparando para dormir melhor. Então, o primeiro e fundamental passo é organizar a rotina do seu filho durante o dia. O segundo grande motivo é a superestimulação da criança. Toda criança ela tem uma janela de sono específica, que é aquele período que ela consegue ficar acordada entre uma soneca e outra até chegar o sono noturno. Algumas mães não conseguem reconhecer esse período adequado, nem conseguem reconhecer os sinais de sono, e isso provoca uma superestimulação da criança, ou seja, ela passa do horário de sono dela, em que o organismo pede para ela descansar, e ela acaba ficando superestimulada. Aí ela vai apresentar birras, ela vai apresentar choro, ela vai se apresentar dengosa, e alguns pais costumam confundir esses sinais com outro tipo de até mesmo de desobediência, vamos falar assim. Mas a superestimulação, ela pode ser provocada por algumas brincadeiras, alguns brinquedos muito coloridos, televisão, celular, né? Então é importante identificar quais atividades e quais brincadeiras são ideais para aquele bebê, para aquela idade, de acordo com os meses que ele apresenta, ou já se tem mais de 1 ano, 2 anos. E no decorrer do dia, quanto mais vai se aproximando o fim do dia, a gente vai desacelerando com as brincadeiras. E evitando principalmente o uso de televisões e celulares depois do anoitecer. Terceiro ponto, ambiente inadequado. Aquele quarto muito claro, com muitos estímulos à curiosidade do bebê. Quanto mais ele vai se desenvolvendo, mais ele vai ficando curioso e mais ele tem vontade de despertar para vivenciar aquela nova experiência. Então é importante que o quarto esteja escurinho, com a temperatura adequada, não muito frio e não muito quente. E é importante também que as sonecas aconteçam também no mesmo local do sono noturno, para que ele entenda que aquele local é o local de dormir, é o local do sono, e aquele sono seja confortável para ele. Quarto item importante é quando a mãe não atenta à importância dos pijamas. O pijama é um ótimo aliado para o sono, tanto porque o bebê ele já vai reconhecer que aquela roupinha é diferente,
já tem um tecido diferente, que é mais confortável, vai dar vontade de dormir, ou também no uso de pijamas inadequados, quando tem muitos enfeites, que podem atrapalhar, que podem ser desconfortáveis para o bebê na hora de dormir, porque o bebê ele bola muito, ele vira muito no seu sono. Então você tem que ver se o tecido é adequado, se não está muito quente para ele, se não está muito frio para ele, mas que é importante que antes dele dormir, ele vista um pijaminha, tanto para a soneca e principalmente para o sono noturno. E o quinto e último item é atentar para a necessidade nutricional. Bebê que não se alimenta adequadamente durante o dia, ele vai acordar muito durante a noite e vai despertar também antes do horário previsto durante as sonecas. Então, é importante que a mãe veja a quantidade de mamadas durante o dia, ou até mesmo de mamadeira, se está adequado. Se já começou a introdução alimentar, veja se aquela alimentação está correta para a idade. É importante procurar orientações de nutricionista para avaliar esse processo e entender que a criança que acorda mais de uma vez para mamar durante a noite pode não ser fome, pode ser outra necessidade, pode ser frio, pode ser calor, ou realmente que ela não esteja alimentada o suficiente durante o dia e precise se alimentar mais de uma vez. E principalmente entender que nem todas as crianças acordam à noite para se alimentar. Algumas, principalmente nos primeiros meses, elas vão ter essa necessidade de acordar durante a noite para mamar ou tomar uma mamadeira. O esperado é que seja até mais ou menos os 7 meses, vamos falar assim. Mas a partir dos 7 meses, a mãe já tem que atentar por que aquela criança está acordando, identificar o problema e agir diretamente naquele foco. E para finalizar, o principal segredo de uma noite tranquila é que o bebê se sinta seguro, confortável e tranquilo. Como é que você vai promover essas três coisas? A segurança e o conforto vai depender principalmente do ambiente, de quanto esse bebê se sente seguro e promovendo muito afeto, dando muito carinho, dando muito afago e muito colo. Sempre que você achar necessidade, dá colo para o seu bebê, nunca é demais. Não negue colo para o seu filho. E com certeza ele vai se sentir confortável, vai se sentir seguro e vai ter uma noite de sono tranquila.